E aí, Pedro, tudo Fala, bem, cara? Felipe, tudo bom? Quanto tempo, hein? Pois é, eu acho que quase um ano já que a gente fez a última live. E aí, Bacana estar aqui de novo. tá no barco aí, né? Tô, vida nova agora, tô aqui a bordo, então já oficialmente morando, já faz 6 meses. Tu tá em Paraty, Pedro? Tô, tô aqui na Marina do Engenho. A Marina do Engenho é a Marina do Amir Klink, né? Isso, exatamente. Antes eu ficava lá Legal. na 188, aí para morar a gente veio para cá, pro Engenho. E SV Aloysio é o nome do barco. É, a Luizes, né? Sailing Vessel, pra dar um Uhum. charme. Então, quem quiser aí acompanhar o Pedro, segue aí o Instagram dele, SV_Aloysio, e acompanha aí um pouco aí da história do Pedro. E o resto, tá tudo bem aí? Como é que tá essa pandemia aí em Paraty, cara? Ah, cara, aqui até que tá relativamente controlada a pandemia, né? Perto de outros lugares, perto de São Paulo, que é minha terra natal. Mas a gente tá super tentando ficar o máximo quarentenado aqui. Estamos tendo um pouco contato, procurando pedir as coisas ainda no mercado, ao invés de ir no mercado, para evitar, porque tem muita gente que não acredita que existe a pandemia aqui. Então a gente tá esperando ela passar e tomara assim que em breve tenha escolinha para minha filha, que aí dá para me dedicar muito mais à elétrica, a fazer os vídeos que eu quero e tudo mais. Eu também tô fora do barco agora, não tô trabalhando. Ainda Uhum. está com algumas restrições, então eu optei em ficar também longe de aglomeração e tendo a oportunidade aqui de estar fazendo essas lives, em parceria com a Brana, né, Pedro? Eu ia É, falar contigo, exatamente. né? Você tem um curso na Brana também, né? Como os outros também que fizeram as lives anteriormente, Giovanni, Luciano, e o seu curso é na área de elétrica, né? Exatamente. Ano passado a gente teve essa oportunidade de criar junto com a Brana o curso de elétrica, né? Já era uma vontade minha montar o curso e quando eles fizeram o curso do Giovanni, eu fiz o curso do Giovanni, eu fiz o curso do Luciano. Aí eu entrei em contato com o Luiz, falei, ó, falei da certificação da BYC e tal. E aí o Luiz super curtiu a ideia de uma parceria e a gente fez o curso, deu super certo, bastante gente. Vira e mexe eu encontro pessoal que assistiu às aulas, né, os alunos do curso, e eles têm elogiado bastante, pelo menos por enquanto, né? Não sei, devem falar mal só por trás, não para mim. Eu aqui só tenho recebido elogios. Ah, que E, bom. e Pedrão, deixa eu te falar com você a respeito do pessoal que está começando a comprar um barco agora, né? A gente está Aham. nesse momento aí que o mercado está bem aquecido, a galera está comprando os barcos aí, e muita gente ainda não tem experiência com relação à Sim, elétrica. Não é muito difícil, né? A elétrica do barco é diferente da elétrica da casa. Eu acho mais fácil de você trabalhar, não sei, eu posso estar enganado, mas é importante, né, Pedro? Assim que você pega um barco novo, você revisar toda a elétrica do barco. Dependendo do sim. estado, até refazer, né? Com certeza. Inclusive eu tenho um amigo, né, de virtual, que a gente faz as regatas desde o começo da pandemia, o Siqueira, que ele acabou de comprar um barco lá em Porto Alegre e refez praticamente toda a elétrica do barco. O barco está muito bem conservado, mas a elétrica e algumas coisas a mais sempre tem o que fazer, né, no barco. É difícil o barco estar totalmente zerado de manutenção. E ele refez bastante coisa da elétrica dele, inclusive aplicando bastante coisa do curso, que foi super legal. A gente trocou bastante ideia enquanto ele fazia as coisas lá no barco. E foi legal que ele teve essa visão do que vê no barco, de como fazer exatamente por causa do curso, muita coisa. Mas assim, quando você vai ver um barco, a primeira coisa você tem que analisar os equipamentos que ele tem em relação ao que você quer com o barco, né? É, aquela coisa, se você quer um barco para regata, você não vai precisar de muita coisa elétrica. Normalmente você quer um barco mais leve, né? Um barco que não tenha um banco de baterias pesado, que não tenha equipamentos pesados. Você quer que funcione as luzes de navegação, os instrumentos eletrônicos.
É, a geladeira, às vezes, não precisa ter uma capacidade tão grande, depende do estilo de regata também, né? Se for mais competitiva, principalmente, mas se for uma refém, você precisa ter bastante cerveja a bordo, então tem que já ter uma geladeira boa. Então, depende muito do que o dono quer com o barco. Também, por exemplo, eu estou morando agora no barco. Mês que vem a gente vai alugar uma casa em terra para fazer uma série de adaptações no barco para morar. E entre elas, elétrica, eu tenho vários equipamentos comprados e não instalados ainda no barco, porque para a gente passar um fim de semana no barco, para a gente passar de vez em quando até uma semana, a gente já chegou a passar mais de mês no barco, tinha um conforto ok, tanto, né, tanto estrutural como o estofamento, coisas assim, quanto a parte elétrica. Então, a geladeira, principalmente, né, que é uma coisa que, pô, eu preciso congelar coisas na minha geladeira, preciso melhorar o isolamento térmico da minha geladeira para não perder eletricidade e tal. Então, A geladeira é o maior vilão, né, Pedro? Para você morar a bordo, eu acho que o que a gente tem que dá mais trabalho realmente é a geladeira, né? Com certeza é assim, a maior carga na maioria dos barcos, falando de corrente contínua, né, que é aquilo alimentado pela bateria, com certeza é a geladeira, sem sombra de dúvida. Normalmente, assim, ela vai consumir mais que 50% do seu consumo diário, normalmente vai uns 60%, 70% do seu consumo diário. Lógico que elétrica depende também do estilo de vida de cada um, né, não adianta... a elétrica é muito mais customizável, por exemplo, do que o motor. O motor você tem variáveis. É graxeta, é selo mecânico, é pé de galinha ou é rabeta. Você tem algumas variáveis. Agora, na elétrica você tem N variáveis. Por exemplo, uma concessão que a Paty não fez para vir para cá, ela falou, eu só vou se a Nespresso for. Então a gente tem que ter uma Nespresso a bordo. Deu sorte que não foi o secador de cabelo. Não, graças a Deus a Paty quase não usa secador. Na verdade, eu acho que ela nem tem há muito tempo, mas a gente atualmente só usa Nespresso quando tá na marina. Como a gente mora na marina, tem esse conforto. Mas se a gente sair da marina, a gente vai precisar de um banco de baterias e um inversor que comportem a Nespresso, por exemplo, né? Então vai muito do estilo de vida de cada um. É muito complicado você dar uma fórmula de sucesso para a elétrica. Você tem que analisar o que você quer, né? Até por isso muito a ideia do curso também, para cada um saber escolher o que é melhor para si, para cada um ter argumentos, né? Para não ser aquela coisa de, quanto você acha que eu preciso de placa solar no meu barco? Pô, não sei o tamanho do seu barco, não sei o que você quer fazer com o barco, qual que é o dinheiro que você quer investir, são muitas variáveis. Em cima disso, você pode decidir, ou posso te ajudar, te orientar, o que seria melhor para você, né? Mas assim, voltando à sua pergunta de o que avaliar no barco, essa é a primeira coisa. Quais são os óculos que eu vou usar, né? O óculos do regateiro, o óculos do fim de semana, o óculos de quem vai morar a bordo. Isso é muito diferente. E aí tem o básico também de ver as condições dos equipamentos, né? Das conexões elétricas, ver qual tipo de cabeamento. Do painel, né, Pedro? Tem que estar bem Com certeza. Né? Isso Exatamente. Aí já demonstra que o dono tem um zelo pelo barco, quando você vê tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Exatamente, como em qualquer profissional que você contrata, normalmente você vê o zelo dele exatamente pela organização, né? Em elétrica é fundamental ter organização. Uma das coisas mais importantes na elétrica é você ter as coisas organizadas, para saber quando você estiver numa roubada, tal equipamento parou de funcionar. Então o cabo dele vem da onde? Passa por onde? Vamos ver onde que está o problema. Está numa das conexões? Mas esse cabo daqui, será que é o que liga lá? Se ele tiver padronizado as marcações no cabo, se eles tiverem passado direitinho, você vai ter muito mais chance de achar o problema, primeiro, com agilidade, né, não perder tempo, nem você mesmo, nem se você for contratar um eletricista, ele também não perder um tempo absurdo desembaralhando um emaranhado de cabos, um espaguete colorido de cabos, né? Ô, Pedro, uma oportunidade legal também é se você pegar a condição da elétrica em mau estado, é você mesmo refazer ou participar de todo o trabalho. Que aí você conhecendo todo o barco fica muito fácil, né, cara?
Com certeza, com certeza. Assim, é aquela mesma coisa, né? Tipo, se você veleja em regata em fim de semana, isso muda um pouco. Principalmente para quem mora a bordo ou para quem faz viagens mais longas de barco, é super importante você saber fazer a manutenção do seu barco sozinho. É a mesma coisa que o Luciano falou ontem, às vezes você está na roubada, você está longe, né? E quando você participa da instalação ou da preventiva, a manutenção preventiva de alguma coisa, enfim, quando você entende o seu sistema, é muito mais fácil de você achar o problema, né? Você tem que diagnosticar, às vezes, problemas, pegar, exatamente como o médico faz, pegar quais são os sintomas, o que está acontecendo para eliminar possibilidades de criar aquele problema e definir onde que está o problema e solucionar ele no seu barco. Então, você conhecendo fica muito mais fácil. E demora, né, para a gente conhecer o nosso barco. Demora E alguns anos, às vezes. geralmente acontece com o mar ruim e à noite, né? O problema É, ele nunca vem na melhor hora, com o mar tranquilo. Então, quanto mais rápido você resolver, melhor vai ser para você se safar de uma situação, né, Pedrão? exatamente. E não acabar com o fim de semana, né? Mesmo se você veleja só de final de semana, por exemplo, aquele fim de semana que você conheceu, trouxe a família para o barco, é o fim de semana que você tem um problema elétrico, ou do barco não dá partida, ou a descarga elétrica para de funcionar, ou a bomba de pressurização da pia. Algumas coisas estão dentro do componente problema, mas outras às vezes é uma conexão simples que soltou e você mesmo pode solucionar. Algumas vezes eu já entrei em barco de amigos para procurar um problema e era uma crimpagem de um cabo mal feita que soltou e no visual, sabendo onde está o sistema, dá para você facilmente solucionar o problema, né? Pedrão, e o que pode acontecer, além de não funcionar o equipamento, o que pode acontecer de grave com uma instalação mal feita? É possível um veleiro pegar fogo, mesmo não tendo gasolina, sendo diesel? É possível uma instalação mal feita gerar um incêndio? Completamente. Absolutamente possível. Inclusive, é uma das maiores causas de incêndio a bordo. Eu não tenho dados do Brasil, mas a IBYC mostra isso muito nas pesquisas dela em relação aos Estados Unidos. Disparada a maior causa de incêndio a bordo são problemas elétricos, porque em elétrica a gente tem uma questão do efeito Joule. O efeito Joule, o que é? Quando você tem uma resistência no cabo e a energia está tentando passar por essa resistência, isso gera calor. E dependendo de como for essa resistência, isso pode acontecer muito rápido. Então, por exemplo, você tem uma conexão que está soltando, é como você tivesse um cano grosso para passar água e de repente aquela água naquela mesma pressão, toda aquela água está tentando passar por um canudinho. O canudinho não vai aguentar, ele vai estourar. A mesma coisa na elétrica, só que isso transforma em calor. Isso pode pegar fogo muito rápido e só para de gerar esse aquecimento quando a conexão é interrompida. Só que, às vezes, num emaranhado de cabos, isso é o suficiente para essa conexão quebrar e derreter a capa do cabo, derreter a capa dos cabos que estão próximos e gerar o curto em outros cabos. Então, até parar esse fogo já se alastrou, a fumaça fica impossível de você enxergar qualquer coisa no barco, porque a capa do cabo sendo queimado gera muita fumaça. E principalmente se o sistema não estiver bem protegido também com fusíveis, isso bem dimensionados, fusíveis, né? Queimou um fusível de 5, deixa eu trocar por um de 10. Será que você pode trocar por um de 10? Como é que você calcula isso? Então, ele está bem dimensionado, é uma coisa também que evita o incêndio, né? E como você até mesmo falou do motor a diesel em relação à gasolina, às vezes até onde você guarda a gasolina do motor de popa, é legal você ter um cuidado a mais para evitar faísca, né? Porque o diesel é mais difícil, o vapor do diesel, gerar um ambiente explosivo que vai causar com uma faísca uma explosão. E tem componentes elétricos que podem gerar uma faísca. Que é o caso das lanchas, né? A maioria das vezes o que acontece na lancha é quando você vai ligar e acumula esse vapor dentro de algum recinto dentro do barco e acaba
acontecendo aí Exatamente. que a gente tem visto aí, né? Exatamente. Exatamente por isso a BYC, por exemplo, tem um protocolo que é motor, né? A sala de motor, a sala de máquinas. Ou tá me ouvindo, Luiz? Tô sim. Travou um Tá, pouco a imagem, mas eu tô ouvindo o som. tá. Dentro de uma casa de máquinas, ou seja a caixa do motor, onde está o motor e o tanque de combustível, você não deve ter nenhum equipamento que produza faísca. E o que pode produzir faísca, por exemplo, a sua chave comutadora da bateria. É uma coisa que pode, se você desligar ela, ela pode produzir uma pequena faísca suficiente para causar uma explosão. Ou um IDR, um dispositivo IDR, que derruba energia quando tem uma fuga de energia, pode causar uma faísca também, uma micro faísca dentro dele, que pode causar uma explosão. Então você não tem que ter DR dentro da casa de máquinas, por exemplo, entendeu? Tem alguns detalhezinhos, assim, alguns equipamentos que fora da casa de máquinas sempre. De Pedrão, motor a gasolina. Pedrão, a corrente dentro de casa é diferente da corrente do barco, né? Um é corrente alternada, o outro é corrente contínua. Tem como dar uma explicaçãozinha breve para a galera que está começando agora, que está começando a mexer no barco, para ele ter uma noção básica de como é essa diferença? Claro, vamos lá. A gente explica em muito mais detalhes no curso, óbvio, né? Não dá para resumir 20 horas de curso em 1 hora de live. Mas, basicamente, como funciona? A, a corrente contínua, que é a que a gente usa no barco, basicamente é aquela corrente que vem da pilha, da bateria. É uma corrente onde você tem um polo positivo, de um lado, e o polo negativo. Então, a corrente, nominalmente, ela vai sair do polo positivo e vai passar pelo equipamento que você estiver ligando. Pode ser uma lâmpada, por exemplo, vai iluminar a lâmpada e vai voltar pelo lado negativo para a bateria, formando um circuito elétrico, né? Assim como um circuito de Fórmula 1 começa e termina no mesmo lugar. Então, a corrente contínua, sempre no mesmo sentido. A corrente alternada, como o nome diz, ela alterna essa polaridade. Você não tem um lado positivo e um negativo. Você tem um lado que, em geral, um lado que a gente chama de neutro, e o outro lado chama de fase. A fase, ela polariza para positivo e para negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ela faz essa transição, a cada segundo ela é 60 vezes positivo e 60 vezes negativo. Isso aqui no Brasil. Também, então, digamos que o elétron lá dentro do cabo elétrico, ele está indo e voltando, indo e voltando. 60 vezes por segundo ele vai, 60 vezes ele volta. Essa ciclagem cria outras propriedades físicas na elétrica, principalmente para você vencer longas distâncias, principalmente com uma tensão mais alta, que a gente trabalha na corrente AC, a corrente da concessionária. É uma corrente mais perigosa, porque essa energia diferente da corrente da bateria, até 50 volts é muito difícil dar um choque que possa causar algum acidente para uma pessoa. Você não leva um choque de 12 volts perigoso para você. Se botar a mão na bateria, não vai ser perigoso. Mas mais perigoso é você dar um curto-circuito num anel, por exemplo, e o anel esquentar no seu dedo, mas não para você levar um choque e desmaiar, virar óbito, alguma coisa assim. Mas na corrente alternada já é uma corrente perigosa. Então, 110 volts, 220 volts já tem que ter mais cuidado na hora de você tratar também. E aí tem equipamentos diferentes, né, para cada um, para 110, 220 e para bateria. No barco a gente usa uma bateria como a de carro, né? E para serviço, bateria que é recarregada, a gente usa uma bateria especial, né, Pedro? É melhor que ela tenha uma durabilidade maior, não é isso? Exatamente.
Assim, não é nada obrigatório exatamente, mas você fica mais, primeiro, seguro o seu sistema, né? Porque a bateria foi feita para uma descarga mais leve e contínua. E normalmente aqui no Brasil a gente usa muitas baterias estacionárias, né? Fora do Brasil se usa mais as baterias de ciclo profundo, que aqui também são vendidas como baterias tracionárias. E agora o lítio também, que chegou para fazer qualquer papel. Mas, assim, tem a diferença entre o porquê de uma e outra. A bateria de carro, como você disse, é aquela bateria que, digamos que é um corredor como o 100 Bolt. Vai fazer os 100 metros rasos numa paulada forte. E já a bateria que a gente usa para geladeira, para o consumo de casa, né, entre aspas, ou o consumo que a gente chama de serviço, é a bateria que é maratonista. Ela vai estar dando uma pequena carga ao longo de 24 horas, aí, às vezes menos, né, por causa da placa solar, depende do barco, mas ela dá uma leve descarga durante muito tempo. Então elas têm características internas na química e na construção física das placas das baterias que permitem aí você otimizar elas com o uso certo. Às vezes você consegue usar uma para outro fim, né? Você consegue inverter isso, depende da bateria, depende do fabricante, só que isso acaba diminuindo a vida útil dela. Então, para otimizar, você divide exatamente as baterias. Elas têm várias classificações também. Para dar partida no motor, eu posso usar uma bateria comum, né? Ou é Sim, a melhor bateria. também usar? A automotiva é a ideal. Se você pegar uma bateria estacionária ou uma bateria, e pior ainda, uma bateria de ciclo profundo, elas são baterias que elas não têm tanto poder de arranque. O poder de arranque dessas baterias são 7, 8 vezes a corrente nominal da bateria. Então, se você pega uma bateria de 100 amperes, você vai ter aí 700, 800 CCA, que é a capacidade de arranque a frio da bateria. Se você pegar uma bateria estacionária, isso daí vai estar em torno de 5 vezes, mas mesmo assim ela gera um desgaste que não é legal para a bateria. Então, o ideal é cada uma para o seu uso para você prolongar a vida. Mas você está numa emergência, a sua bateria de partida não funcionou, você pode dar uma partida com a sua bateria de ciclo profundo, sua bateria estacionária e se safar da situação numa boa. Entendi. Na maioria dos veleiros, Pedrão, a bateria, né, no caso, é 12 volts, né? Mas em alguns, principalmente lancha, a gente encontra aí 24 volts. Faz diferença você ter 24 volts no barco ou 12 volts? Assim, tem diferenças e tem motivos também porque usam mais 24 volts em alguns casos. Na verdade, assim, porque para você dimensionar os cabos elétricos do seu barco, você tem uma queda de tensão conforme eles ficam mais longos. É como você ligar uma mangueira, uma torneira e ter uma mangueira muito comprida. Se a mangueira for muito comprida, a pressão de água não vai ser a mesma do que uma mangueira curta. Ela vai perdendo pressão no caminho. E a mesma coisa acontece com a energia elétrica. Só que na energia elétrica, para evitar isso, para evitar essa queda de tensão, você aumenta a grossura do cabo. Isso é um fator. Outro fator é que a gente tem uma propriedade na elétrica que a potência do equipamento é a tensão dele, os volts dele, vezes os amperes, vezes a corrente deles. Então, assim, eu tenho um equipamento de 1.200 watts. Se ele é 12 volts, ele vai consumir 100 amperes. Se ele é 24 volts, ele vai consumir só 50 amperes. A grossura do cabo depende de quantos amperes eu quero passar por ele. Então, se eu tenho que passar só 50 no 24 volts, eu consigo um cabo menor. Então, para grandes embarcações, para evitar o problema de queda de tensão, para diminuir, né? E para usar cabos mais finos para vencer longas distâncias, muitas vezes se faz em 24 volts. Entendi. Independente de ser lancha ou veleiro, o 24 volts vem para economizar em material.
A dificuldade do 24 volts é que a maioria dos equipamentos que você acha para plugar na tomada de um barco, né, você acha muita coisa 12 volts. 24 é mais difícil, e aí você tem que usar um conversor de 24 para 12 volts, a gente chama de step down, para poder ligar os equipamentos. Ou em iluminação, por exemplo, que você tem duas cargas iguais, eu posso ligar em série e colocar duas lâmpadas 12 volts ligadas em série, que aí cada uma vai puxar 12 volts, somando dá os 24 volts. Que é... Entendi, Pedro. E deixa eu ver aqui. Pedrão, para carregar a bateria, a gente tem várias opções, né? Tem o alternador, tem a placa solar, tem a energia eólica, tem também, eu me esqueci como é que é o nome, que você coloca na água também, que ele roda o hélice também dentro o da hidrogerador, água. Sim. Hidrogerador. Pedrão, a energia eólica funciona na região de... Compensa, né? Funcionar, funciona. Mas compensa na região de Angra, Paraty, você tem um equipamento desse no barco? A quantidade de energia gerada vale o investimento? Depende muito do que você quer, assim, mas eu acho que não vale tanto, tá? Por quê? Porque a energia eólica, quando você compra um gerador de energia eólica, né, uma turbina com um conversor dela, os fabricantes têm gráficos que mostram para você a energia gerada. Normalmente, para começar a dar alguma coisa significativa, tem que ter no mínimo 5 nós de vento. E a constância aqui nessa região para ter 5 nós de vento, ou mais, né, um mais que compense mesmo, sozinho, por si só, é uma constância muito menor do que se você for mais para o norte do Brasil, né, tipo, passar da Bahia ali, aí você já começa a ter influência dos alísios que vão ventar o dia inteiro na mesma direção, independente da direção, mas vão ventar o dia inteiro e vão te ajudar a produzir energia. Complementa, assim, num dia mais nublado, que teve uma entrada de frente fria e está ventando constante, vai carregar suas baterias quando suas placas vão estar carregando muito menos. Ok, então acaba complementando, dependendo do que você busca, o estilo, quanto tempo você vai ficar fora da marina, ou se você vive a bordo, ele vai complementar, com certeza. Mas compensa muito menos do que está no Nordeste. Aqui, primeira coisa que eu investiria aqui nessa região seria em placa solar, para depois pensar num gerador. E outras coisas que a gente tem que avaliar também, o gerador com o tempo ele gera desgaste, ele às vezes fica barulhento, e às vezes te incomoda vizinhos, ele exige um certo cuidado também, que a placa solar é mais plugou, esquece, no máximo você vai passar um paninho em cima dela e dura 10, 20 anos. Tem uma pergunta aqui que eu estava também em dúvida, Pedrão, e eu vi a galera perguntando aí em cima. O fio que a gente usa no barco, né? Compensa muito usar um fio já estanhado? É melhor usar um cabo PP em uma determinada situação? O fio convencional de casa pode ser usado também sem problema? O que você recomenda para a galera? Bom, vamos lá. Aí eu vou falar um pouquinho já como a IBYC prega, tá? Porque, assim, o fio de casa, o cabo elétrico, né? A gente chama de fio aquele que é o rígido, que é um filamento só. O cabo é uma junção de fios elétricos. Então, o cabo elétrico que a gente usa em casa, aliás, o fio rígido é um que a IBYC não permite, porque por causa das vibrações do barco, ele pode se romper. E ele é mais difícil de fazer as conexões. As conexões também podem se romper em função da vibração do barco. Antigamente se fazia barcos com esse tipo de filamento, mas hoje em dia não mais. Já faz uns 10 anos que a IBYC proibiu. Quer dizer, proibiu entre aspas porque ela não é obrigatória, a IBYC, ela é recomendada, né? Apesar dela seguir algumas coisas que são obrigatórias, enfim, pela guarda costeira. Mas voltando ao assunto, aí você tem o cabo elétrico de casa. A IBYC permite para praticamente tudo você usar o cabeamento elétrico de casa, que é o não estanhado, o cabeamento convencional.
E você pode estranhar também com a solda também, né, Pedrão? Na ponta ali, quando você unir o cabo, você pode estranhar também, né? A gente já fala disso, que é outra polêmica que a gente tem. Aí o que acontece? Esse cabeamento não estanhado, ele é mais suscetível à corrosão. Essa corrosão, ela não acontece só na parte exposta do cabo, não é só onde você estanhou. Essa corrosão às vezes entra, a umidade penetra no cabo. Eu cheguei a tirar um cabo do meu barco, que é original dele, que eu fui decapando 20 centímetros para dentro, 30 centímetros para dentro, ainda estava com corrosão. Visivelmente estava com corrosão no cabo. Eu cortando ponta para tentar achar um pedaço que ele ainda estava em cobre. E não achava. Tive que trocar esse cabo. Essa corrosão gera aquilo que a gente falou, uma resistência maior no cabo, que gera um aquecimento. Eu tenho até o meu celular ele tem câmera térmica, então eu tenho uma foto que eu tirei da ponta desse cabo, enquanto a temperatura ambiente estava em 30 graus, o cabo estava acima de 50 graus. Exatamente por causa dessa corrosão do cabo e da conexão que ficou mal feita com o borne onde ele estava ligado. Você usar o cabo estanhado evita isso. Então você tem aí no seu barco um cabeamento mais duradouro. A IBYC faz normas para a sua elétrica não durar 5 anos, para ela durar 10, 20, 30 anos. Ela considera que é uma casa flutuante, então quanto mais protegida tiver, melhor. Então, como ela não exige esse cabeamento estanhado, ela cria normas para você fazer uma conexão mais à prova d'água na ponta. Existem conectores que no Brasil você não acha, para vender aqui mesmo, mas você acha de sites americanos ou da China, que se você comprar uma vez na vida um kit de R$ 400, você vai ter para anos esses conectores, que eles já vão ter um termo retrátil na ponta com adesivação, é uma conexão super rápida, muito mais rápida do que você estanhar a ponta do cabo, que você faz, e isso permite aí essa proteção contra a umidade. Agora, você estanhar o cabo, tem eletricistas que estanham em algumas ocasiões para evitar um ponto onde pode penetrar a umidade. Tem gente que faz a ponta com o estanhamento e tem gente que não usa estanhamento. Eu, sinceramente, sou contra o estanhamento, por 2 motivos. Um, a IBYC não recomenda o estanhamento de ponta de cabos. Outro, a norma brasileira, até para casa, ela proíbe o estanhamento da ponta do cabo e não recomenda o estanhamento de conexões. De você fazer uma junção de um cabo com outro. Isso daí eles não recomendam. Então, eu prefiro usar esses terminais para fazer as conexões, que eles vão me garantir uma durabilidade maior do sistema. Por que a IBYC proíbe o estanhamento? A alegação da IBYC são 3, na verdade. Uma que, dependendo da ponta do cabo, pode esquentar o cabo e perder esse estanhamento, ele pode derreter, inclusive, às vezes, né, você faz estanhamento na ponta que vai dentro de um inversor, de um controlador de carga, e pode derreter e ficar lá dentro do equipamento, gerando uma resistência maior. A resistência do estanho é 15% da resistência do cobre. Quando você compra um cabo estanhado, a camada de estanho é muito fina. É só o suficiente para ele ficar mais à prova de corrosão, porque o cobre é muito suscetível à corrosão. O estanho já não, ele é protegido da corrosão. Então, você... Perdi o fio da meada. Você põe a ponta do cabo lá tal, e a vibração também do barco é uma coisa que pode quebrar esse estanhamento e não criar uma conexão segura. A IBYC faz isso. Né, Pedro? O barco tá exatamente. O barco, o motor gera uma onda harmônica dentro do barco, às vezes, que essa vibração, se está numa frequência parecida com a do cabo, é mais fácil ainda de quebrar.
não, óbvio, que não é uma coisa que vai quebrar daqui a 1 ano, 2, 3 anos. É uma coisa que daqui a 7 anos pode quebrar, entendeu? E deixar na mão. Então, procurando sempre ter uma coisa mais duradoura, é, o ideal é não usar ao máximo possível o, o estranhamento. Você pode fazer conexão de solda dentro de componentes. Componentes eletrônicos, né, que é onde passa uma corrente menor, é muito usada a solda. E às vezes quebra alguma coisinha dentro do componente que você tem que soldar. Então é importante você ter um ferro de solda a bordo, mas não necessariamente para fazer as conexões gerais do barco. Tá? Aproveitando o gancho, Pedrão, que você falou do ferro de solda, o que não pode faltar a bordo para você se safar numa situação de perrengue no barco? Bom, tem, tem bastante coisa que eu preciso pensar agora no básico. Eu tenho um monte de coisa no barco, né? Óbvio. Mas vamos lá. Multímetro, coisa número 1. Multímetro você compra em qualquer loja de ferramentas, você compra um multímetro aí por 30, 40 reais. Às vezes 20 reais. Né? Eu acho que já está um pouco mais caro, mas é por aí. Não passa de 40 reais. Esse multímetro mais simples já vai fazer 80% da função. O meu multímetro, por exemplo, ele tem um alicate amperímetro, que eu consigo medir o quanto de corrente está passando só abraçando um cabo. E o meu ainda faz essa medição em corrente contínua, que são poucos, né? Aí você tem que procurar mais especificamente quais fazem isso aqui no Brasil. Mas, multímetro, primeira coisa. As ferramentas básicas que você tem que ter num barco, assim, para outras coisas, como um alicate de corte, chaves de fenda, bom jogo de chaves de fenda, chaves de boca, esse tipo de coisa também tem que ter para fazer as conexões. O ferro de solda é interessante, porque ele vai ajudar a você se preparar. Eu gosto de ter sempre aqueles kitzinhos de terminais à mão, e com um alicate apropriado para você fazer a crimpagem desses terminais, né? Não adianta você tentar crimpar com um alicate comum, porque ele não vai crimpar certo. Às vezes ele corta o isolamento, a isolação do terminal e permite a passagem de umidade e aí perde todo o sentido do terminal. Então você tem que ter o alicate adequado para o terminal que você usa e facilita você ter um alicate decapador, mas você consegue decapar também com um estilete, com uma faca, contanto que você tome cuidado e não arranque um pedaço do fio fora. Além da fita isolante, né, Pedro, também tem aquela fita termorretrátil, é isso? É assim que se fala? Você tem o espaguete termorretrátil. Espaguete termorretrátil, que você bota por dentro para poder fazer o... É uma luvinha que você coloca no fio, depois que você faz a conexão, você traz essa luvinha e esquenta ela, ele vai comprimir, retrair e ficar bem apertadinho ali. Que é bem interessante, principalmente se você tem um adesivado, que é o que protege mesmo contra a umidade. Quando você derrete ele sai uma colinha. A fita de autofusão também é bom. Na verdade, assim, eu uso fita isolante só para fazer proteções temporárias. Eu quero proteger um cabo ali para não dar um curto do outro, eu uso a fita isolante. Eu uso para segurar 2 cabos juntos que eu não vou mexer por enquanto. Mas permanentemente eu não deixo nada no meu barco com a fita isolante normal. Principalmente se for alguma coisa que possa estar exposta a sol ou um ambiente mais úmido do barco. Termorretrátil eu gosto de usar isolante líquida, quando eu preciso também de uma isolação melhor, porque a isolante líquida vai proteger melhor contra a umidade também. Tem os potinhos maiores, que tem um pincelzinho que facilita ainda, não fica tão esteticamente legal. Mas depois que ela seca, você usar o termorretrátil já dá uma estética melhor. Ou se você quiser colocar uma autofusão, aí por cima, depois de estar protegido com uma isolante líquida, você usar a isolante normal, beleza, pode. Mas só a isolante, ela normalmente não te dá a proteção contra a umidade que precisaria num barco. E a autofusão também não dá essa proteção contra a umidade, apesar de ser mais protegida do que uma isolante normal, né? Porque conforme você estica ela
Ela vai grudando nela mesma de uma maneira que depois você só arranca ela cortando, né? E ela também não tem proteção contra UV. Muitas vezes você vê ela se deteriorar toda porque estava lá no topo do mastro a conexão com essa a autofusão. Isso Algumas. é chato, né, Pedro? Às vezes você faz um trabalho mal feito, às vezes, pô, num cabo que está passando por dentro do mastro, uma dificuldade terrível de você refazer esse serviço. Então, é melhor fazer da melhor maneira possível, né? Isso aí, por Para vários nunca motivos, né? mais. Tem que matar o problema para nunca mais ver ele na frente, porque senão você fica aquela coisa, você já tem toda hora uma manutençãozinha para fazer no barco, né? Se você não faz uma coisa para ele não voltar para sua lista, aí você vai ter muito mais, né? Vai Vai crescendo ter cada vez mais a lista, nunca diminui. trabalho. Exatamente. E, Pedrão, esse assunto agora eu deixei para o final. Estão perguntando bastante isso aí no chat com relação a raios, né? O caso Hum. que teve com o Adriano também, o barco dele parece que queimou todos os equipamentos. Eu já vi alguns aterramentos que eu, com a minha ignorância, fiquei um pouco assustado. Ver um aterramento feito no motor, algumas coisas assim que eu não sei se está certo ou não está. E essa questão do raio também, eu não sei muito o que fazer. Eu acho que ali é rezar mesmo e torcer para que você É, não seja escolhido, né? tem um índice de reza também, né? Então, uma estatística de uma americana entre os barcos dos Estados Unidos, um a cada 250 veleiros é atingido por raio alguma vez na sua vida, né? Tipo, são 4 a cada 1000 veleiros, que é uma estatística 4 vezes maior do que uma lancha, do que em lanchas. Exatamente em função do mastro, né? Você tem uma área maior também de proteção em função do mastro do veleiro. E aí o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que separar um pouquinho quando a gente fala aterramento de proteção contra raios. O aterramento, ele vai proteger, ele vai jogar para o mar uma corrente de fuga também. Ele vai garantir que o seu neutro do barco esteja, o seu negativo esteja num potencial zero. Então, se você, para evitar que você tome um choque, uma descarga no equipamento, principalmente em AC, ele vai jogar isso para o mar, no nosso caso, né? Em casa ele joga para a terra, mas do mar ele joga, no nosso caso, ele joga para o mar e do mar vai para a terra. Essa é a função primordial de um aterramento. E Ajuda no caso do raio. Aí você tem o sistema de proteção contra a descarga atmosférica, que o aterramento também faz parte dele, é a parte final desse sistema, mas você tem a captação do raio, que seria um para-raio ou o seu mastro de alumínio, por exemplo, ele vai fazer a captação do raio. Aí tem a condução do raio, que pode correr pelos seus estais, pode correr pelo seu mastro, ou se você tem um mastro que não conduz bem energia, ou que não tem a seção mínima dele para conduzir um raio recomendada, você pode complementar com para-raio e um cabo que desça para levar isso até a dispersão, né? Aí entra caso da IBYC do cabo estanhado. Aqui no aterramento, no caso do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, é o único lugar onde a IBYC exige o cabo estanhado. Isso faz parte da orientação da IBYC para proteção Qual a contra medida raios. do cabo? Qual a medida do cabo, Pedro? Aí a medida dele a partir de 16 milímetros. Você tem uma medida para se for usado no lugar do mastro e outra medida para vir da ponta de todos os estaiamentos, tudo que é objetos metálicos que estão do lado externo, eles têm que estar interconectados para levar isso para baixo da terra. Basicamente, o que o aterramento para o mar, vai passar primeiro pelo mar. Então, basicamente, o que você precisa ter é um sistema onde possa carregar bastante corrente, o mínimo de resistência entre o topo do mastro até o mar.
E algumas coisas são difíceis da gente enxergar exatamente como a IBYC recomenda. Por exemplo, para você ter uma dispersão legal para a água do raio, você tem que ter uma placa de 1 pé quadrado, 30 por 30 centímetros, né, de área, mais ou menos, é, de cobre dentro da água. Na quilha, né? Na quilha, pode ser na quilha, não necessariamente tem que ser na quilha, pode ser no casco também. E a quilha, ela também pode servir como uma área de dispersão do raio, se for uma quilha metálica, mas que tenha um contato, que não esteja isolada por camadas e camadas de tinta por cima. Então ela tem uma norma específica para isso, para essa questão de aterramento de raios, mas tem que lembrar de todo esse caminho. E assim, eu até falei na outra live que a gente fez, nada impede também, você não está confiando no sistema do seu barco, você pode pegar um cabo elétrico e colocar do seu stay para a água, deixar ele pendurado ou com um jacaré, ou você amarrar mesmo o cabo elétrico no seu stay e garantir que ele fique a outra ponta submersa na água, porque isso vai ajudar na condução. E Tem o até guarda-mancebo não pega, né? tudo que está na linha ali que vai levar para a água, a elétrica sempre busca o caminho mais curto. Então, o que está na linha pode gerar uma energia. Qual que é o perigo maior? Tem até um mito de, eu não vou aterrar o meu barco, porque se eu aterrar tem mais chance de eu atrair um raio. Cara, isso é uma coisa difícil de provar, porque você não sabe quando o raio vai cair, você não consegue fazer uma experiência de laboratório. Então é um mito que é a mesma coisa, para mim, na minha opinião, né? É a mesma coisa que eu falo, olha, se você dormir num colchão ionizante, vai ser melhor para sua coluna. Cara, teu ortopedista não te falou isso. Mas o dono do colchão que está vendendo o colchão te fala isso, entendeu? Então toma cuidado com essas coisas que são difíceis de provar, que não achei assim lugar nenhum confirmando essa tese, tipo, a IBOC não recomenda isso. Assim como um dissipador de raios, né? Tem um negócio que parece um espanadorzinho que o pessoal vende para colocar em cima do mastro, dizendo que isso diminui as chances do raio atingir seu barco. Isso também é mito. Então, tem alguns fóruns gringos que tem até gozação em relação a isso. O pessoal faz piada. Porque realmente é uma coisa que não dá para provar que ajuda ou atrapalha. Então, e tem casos de barco com isso que já foi atingido por raio. Então o importante é isso, ter o caminho mais livre. Se não tiver o caminho livre, o que vai acontecer? Você gera uma resistência maior e, como eu disse lá no começo, você gera um calor. É aí que você gera o risco para a corrente passar para baixo do seu barco, ela vai passar por um parafuso que ele vai esquentar tanto que vai abrir um rombo no teu barco, porque a corrente é muito grande, o calor que vai gerar é muito grande, chega a ser mais quente que o sol, e isso por uma fração de segundos, mas isso é o suficiente para abrir buraco no seu barco e afundar seu barco, ou não necessário, não imediato, mas abre rachaduras. Se procurar na internet tem vídeos de gente que foi atingida por raio e estava lá tapando buraco no barco para tentar salvar o barco. O caso do Adriano, por exemplo, o barco dele provavelmente estava bem aterrado. Equipamentos já é mais difícil de você garantir que vai salvar, porque também não é uma coisa, não é todo raio que tem a mesma força, tem raios que são mais fortes, menos fortes. Então, por mais que você se prepare, ainda não está garantido nem que seu barco vai estar intacto e nem que seus eletrônicos vão estar intactos. Só diminui a chance de você ter algum problema maior. Mas primeira coisa, caiu um raio no teu barco, já faz cheque de tudo, de instrumentos, do fundo inteiro do seu barco para ver se não está fazendo água, porque tem essa chance disso acontecer. Por isso que é importante, Pedro, saber velejar, saber sair da poia, da ancoragem velejando. E às vezes a gente está muito acostumado a fazer um determinado trecho e mesmo assim a gente utiliza sempre o GPS, né? Mas é bom a gente ter essas referências, saber como voltar para a marina se você tiver sem um equipamento eletrônico. Eu acho que quem é velejador, na minha opinião, tem que contar o mínimo possível com equipamento eletrônico.
A gente não sabe É. quando a gente vai ficar sem, então o equipamento ele vem para ajudar, mas sempre ter as cartas náuticas no barco, isso também por questão de segurança é muito importante, né, Pedrão? Ah, com certeza. Eu já tive uma roubada uma vez que eu fui para um lugar onde não tinha internet e o meu celular no caminho atualizou na Avionics e aí eu perdi a carta náutica. Normalmente ele não perde a carta náutica quando atualiza, mas naquele dia ele perdeu o meu login, perdeu a carta náutica, aí eu tava sem para sair. Aí eu fui na carta de papel e era. Só que eu saí à noite já. E era lua nova, não enxergava quase nada. Eu me referenciava só pelo relevo em volta, né? Uhum. Realmente, confiar só no eletrônico é uma coisa muito perigosa, né, pra gente. Tem E que sempre estar safo. quanto menos eletrônico você tiver, menos bateria você também vai precisar no barco, né? Então, É, isso também na verdade, é. assim, o piloto automático eu acho que é um grande vilão, radar puxa um pouquinho mais tal, mas no geral eles não chegam a ser os vilões, assim, da energia do barco, né? Não são os que mais roubam ali a energia. O problema do piloto é que você usa, às vezes, velejando, o motor não está ligado e está só consumindo energia, né? Então, Exato, exato. esse é o Mas se você problema tiver do uma boa piloto. placa solar também, né? Tipo, se você tiver uma área boa de geração de energia solar, for um dia ensolarado, aí acaba compensando até. Então, vai de cada caso mesmo. É isso aí, Pedrão. Lembrando para a galera que esse bate-papo foi promovido pela Brana, né? Tem diversos cursos náuticos, além do seu curso lá, tem o curso do Giovanni, de meteorologia, o curso do Luciano, que é de mecânica a diesel. E amanhã a gente vai estar conversando com o Juca Andrade, dando dicas aí para o pessoal que está começando a velejar, um bate-papo legal também. E agradecer também, né, Pedro, a sua Sim, disponibilidade sempre, a parceria que tu tem com a Velejar Brasil. A gente se fala pelo grupo, está sempre aí sim. ativo aí ajudando a galera. E quem quiser te procurar, Pedrão, você faz esse serviço, você trabalha dando essa consultoria também? É, não trabalho com isso, na verdade, agora, em função muito da pandemia, eu não. Como a gente veio morar no barco, estou mexendo muita coisa no barco também, tenho uma filha de 2 anos a bordo, não está sobrando muito tempo para trabalhar. Troco muita ideia com amigos, dou dica para os ex-alunos, tem muitos que vêm trocar ideia comigo, às vezes trazem até umas novidades, eu acho super legal. Estou focando em a gente no curso, trabalhar mais o curso. Agora a gente está abrindo pela Brana, assim como o Luciano abriu em diesel, a gente está abrindo o fórum de discussão para os alunos sobre elétrica. Então lá os alunos podem trocar ideia entre si, eu vou ajudar a orientar todos eles, renovar o material. Estou querendo trabalhar um pouquinho mais com a divulgação. Assim que sobrar o tempo, já estou prometendo isso faz um ano, mas vou fazer uns videozinhos no YouTube. A gente já tem o Instagram do Embarque na Elétrica, mas ainda está engatinhando. Logo, logo vai sair conteúdo legal. Então, por enquanto é isso. Eu espero, assim que acalmar a situação de pandemia, poder trabalhar um pouquinho mais ativamente. E, aliás, uma coisa que é legal lembrar também é que o curso agora está na promoção, né, Felipe? Ah, é? O link que está lá, ele está um valor que já era do ano passado, o valor do meio do ano passado, que já faz tempo que não está. O curso de R$ 347 está por R$ 100 de desconto. Então, a galera que puder aproveitar e quiser, ainda não fez o curso e tem essa necessidade, ou o meu, do Giovanni, ou do Juca, ou do Luciano, vão estar com desconto só até sexta-feira. Então, aproveitar lá no link da Bio da Velejar Brasil para se inscrever nos cursos que quiser. O que a gente falou também ontem, reforçando, Pedro, quando você está no mar, nem sempre você tem um suporte. E quando você tem, se torna muito mais caro. Até para você saber Não, pedir para alguém fazer um serviço no seu barco, você entender do que está acontecendo, é importante você ter uma noção. Eu fiz um curso de elétrica náutica presencial, foi um curso básico, mas foi muito útil para mim. Hoje eu já consigo fazer algumas coisas. Quando eu preciso de uma orientação,
eu já tenho uma base também. Sim. Então, isso me ajuda muito. E quando a gente tem um veleiro, um barco, fica muito caro a gente pagar todos os serviços. Então, o que você conseguir se virar ali vai ser uma mão na roda, né, Pedrão? É, e E não. E ainda saber escolher o que você quer para o seu barco, né? Customizar o barco com as suas necessidades, saber escolher os equipamentos para o seu barco, né? Você quer um inversor para o seu barco? Ele é Honda senoidal pura ou modificada? Quantos watts ele tem que ter? Você vai confiar no cara que está vendendo ou você vai pesquisar por si só, pesquisar marcas, pesquisar opiniões, saber debater esse tipo de coisa? E como você disse, quando você está na roubada, às vezes seu conhecimento não é o suficiente para se livrar daquela situação. Mas quando você sabe explicar, você sabe o que você descrever o que você está enxergando ali na sua frente, alguém por telefone pode te orientar, um amigo, o pessoal do grupo de WhatsApp, ou o próprio eletricista te orientar para você se safar da situação sozinho. Isso é muito importante mesmo. pessoal que está em dúvida aí onde está o link do curso, o link está lá na descrição no Instagram da Velejar Brasil. Clicou lá no Instagram, você vai ver embaixo um linkzinho, é só clicar, você vai entrar lá para ter mais informações sobre o curso. Mais uma vez, Pedrão, muito obrigado. Agradecer a Brana mais uma vez por essa oportunidade, por essa parceria. Há tempos a gente já vem fazendo esse trabalho de divulgação. Fizemos um curso gratuito também ano passado, durante a pandemia, para poder ajudar o pessoal que estava em casa, se ocupar e ganhar um pouco de conhecimento também. A Brana tem uma iniciativa muito legal, a galera também muito boa. A gente também é amigo fora das nossas lives, a gente se fala direto. Então é muito legal, Pedrão. Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, meu camarada. Aprendo muito com você. Que legal, Felipe. Que legal, que legal. Inclusive, faltou só falar que a gente ainda vai fazer uma aula extra para quem se inscrever no curso. Ainda não temos data, o tema provavelmente vai ser a parte elétrica para quem mora, para quem quer morar no veleiro. E isso vem em breve aí. Então, para quem foi aluno e para quem vai ser aluno, mais um incentivo aí para a galera procurar se informar melhor e para fazer a própria elétrica e ficar safo aí. Em todas as áreas, a Brana está tentando agir aí nas diferentes áreas para deixar a galera bem safa aqui no Brasil, no barco. Lembrando também que todas as lives estão no feed lá do Instagram da Velejar Brasil. Quem não assistiu as lives anteriores ou chegou no meio dessa live, pode entrar lá e assistir também, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Tem sido muito legal a participação de todos. A audiência está muito boa. Estou muito feliz aí de poder compartilhar com vocês aí mais um pouco da nossa experiência. Obrigado aí, galera. Obrigado, Pedrão. Valeu, Felipe. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Boa noite para todos. Um abraço e bons ventos aí.